Você está tentando customizar seu Windows e não consegue? E essa marca d'água sempre aparece aqui para te atrapalhar nos momentos mais peculiares? Então eu apresento a solução para você. A MyCase Shop é uma loja online de produtos digitais. E ela oferece ativação de Windows, Microsoft Office e vários outros produtos a preços super baixos. As chaves da MyCase são 100% seguras e originais, e você pode usar em qualquer máquina. E além disso, todas são 100% oficiais e podem ser ativadas online. Além disso, se você usar o cupom AMA55 em chaves de ativação do Windows ou Office, você ganha um desconto absurdo de 55% sobre a sua compra. Acesse já a MyCase através do link que está na descrição, beleza? Então, agora bora pro vídeo. Opa pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a escolher os melhores wallpapers para o Windows 10 e estilizar ao máximo o seu computador. Vamos deixar o seu Windows mais bonito e estilizado, tendo wallpapers de alta qualidade e outras ferramentas para deixar o seu computador lindo e sem ter aqueles problemas de deixar o wallpaper borrado ou pixelizado. Ter um papel de parede bonito e bem ajustado à tela deixa o seu computador muito mais lindo, e nós também vamos usar algumas ferramentas para deixar o seu PC bem personalizado. Então, bora lá! Beleza, você tá vendo que meu PC tá todo bonitinho, todo estilizado, cheio de informações na área de trabalho, a barra de tarefas sem transparência, tá tudo perfeitinho, tudo organizadinho no computador. Então, seu computador ele vai ficar assim ou da forma que você quiser, você pode customizar do jeito que você quiser. Então, bora lá. Beleza, pra começar, eu estilizei meu Windows todo, ele tá todo feio aqui, sem papel de parede, cheio de coisa espalhada pelo computador. E a gente vai começar o tutorial por aqui, pelo seu desktop, que é a parte mais importante e onde você tem que deixar mais bonita no seu computador. Beleza, para começar, a gente vai organizar esses ícones que estão aqui na área de trabalho. Então eu vou arrastar eles aqui, colocar eles um do ladinho do outro. Bonitinho, sabe? Porque espalhado assim eu não curto muito, fica muito poluído a área de trabalho em si. Agora, você tá vendo que eles estão meio gigantes aqui na tela, né? Então, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em exibir e vou colocar ícones pequenos. Assim fica muito melhor porque eles ocupam menos espaço na sua tela e deixa um espaço mais livre assim para o seu papel de parede, sabe? E deixa muito mais bonito. Mas eu particularmente não gosto desses ícones aqui. Então eu clico com o botão direito, venho aqui em exibir e venho nessa opção aqui, mostrar ícones da área de trabalho. Eu desmarco ela, deixo ela desmarcada. Aí não vai mais ter ícone nenhum na sua área de trabalho. Ele fica um preto assim meio vazio porque tá com uma cor sólida definida, não tem papel de parede. Agora a gente vai vir aqui na sua barra de tarefas. Tá vendo que ela tá cheia de coisa aqui espalhada, tudo misturado, não tem nada bonitinho aqui? Então, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em configurações da barra de tarefas. Só aguardar abrir. Pronto. Aqui nessas configurações, eu recomendo que você marque essas opções aqui, ó. Usar botões pequenos na barra de tarefas, que a barra de tarefas fica menorzinha assim, mas ocupa menos espaço na sua tela. E deixar o local da barra de tarefas sempre inferior, é padrão isso. Você deixa aqui sempre em ocultar rótulos, porque deixa os botões assim da barra de tarefas pequenininhos assim, compactos, sabe? Então, agora, o que a gente vai fazer é ocultar esses ícones aqui. Tá vendo que tem um monte de ícones aqui na parte direita da barra de tarefas? Então, a gente vai deixar eles ocultos. Para isso, a gente vai descer e vai vir aqui em área de notificação. Vai ter um texto aqui, selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas. Você clica em cima dele. E aqui, a única coisa que você precisa fazer é desmarcar essa opção aqui. É só desmarcar. Que pronto, eles vão ser ocultados. E caso eles estejam fora, é só você clicar em cima deles e arrastar para dentro dessa setinha aqui. E sempre que você quiser saber onde eles estão, é só você clicar na setinha e abrir o seu programa. E é isso. Beleza, agora o que a gente vai fazer é centralizar os ícones aqui na sua barra de tarefas. Centraliza eles. Está vendo que eles estão aqui no canto, no canto inferior esquerdo, aqui na barra de tarefas, na parte esquerda. Então, a gente vai arrastar eles aqui para o meio. Para você fazer isso, eu vou deixar um site na descrição que se chama espaçoinvisível.com, que é esse site aqui. Você vai vir aqui nele e vai copiar, e vai clicar nesse botão aqui, copiar. Pronto, você vai clicar em copiar, ele já vai dar aqui que foi copiado. Agora você volta e clica com o botão direito na sua barra de tarefas, vem aqui em barra de ferramentas, tá vendo isso aqui? E vem em nova barra de ferramentas. É só aguardar abrir. E você cria uma nova pasta, clica com o botão direito e cria uma nova pasta. Eu não preciso criar, porque já tem uma pastinha aqui que não tem nada. E eu vou renomear ela e vou clicar com o botão direito e colar esse espaço que eu acabei de copiar. Tá vendo que a pasta vai ficar assim, sem nome, é assim mesmo. E é só a gente salvar, dá um Enter ou clica fora dela que já vai salvar. Aí a pasta vai estar aqui, sem nome. Você vai clicar em cima dela e vai clicar no botão Selecionar Pasta.
Beleza, tá vendo que apareceu esses tracinhos aqui do lado do ícone do Windows? Então, agora o que a gente vai fazer é arrastar esses dois tracinhos, essas duas barrinhas aqui que estão lá na parte direita da sua barra de tarefas, a gente vai arrastar isso até o outro lado. Tá vendo que vai meio que esmagar os ícones, eles vão aparecer lá do outro lado? É normal, é assim mesmo. Agora você pega essas duas barrinhas que estão lá do outro lado, no lado direito, e arrasta elas pro meio. E pronto, os seus ícones já estão centralizados aqui no meio da sua barra de tarefas. Se você quiser, naquela pastinha que você definiu o nome vazio, você pode colocar o seu nome ou qualquer coisa personalizada que você quiser. Mas eu costumo colocar assim, sem nome nenhum mesmo, pra ficar bem clean assim. Aí, para assumir essas duas barrinhas aqui, você clica com o botão direito e clica aqui em bloquear a barra de tarefas. E é isso, você já deixou a sua barra de tarefas centralizada, tudo minimalista nela. Agora a gente vai aprender a estilizar essa barra de tarefas. Beleza, para isso, agora a gente vai vir aqui na loja do Windows, na Microsoft Store, e a gente vai pesquisar Translucent, assim como tá aqui embaixo, Translucent. E é só dar um Enter. Você aguarda carregar. E vai aparecer esse programa aqui, chamado Translucent TB. Você clica em cima dele. E é só você fazer a instalação desse programa no seu computador. Ele pode demorar um pouquinho, mas normalmente é bem rápida a instalação dele. No caso, minha internet está um pouco lenta no momento, por isso que está demorando a carregar. E aí ele vai aparecer aqui um botão para você adquirir ou instalar, e é só você clicar nele e baixar ele. No caso aqui está aparecendo para me atualizar, mas eu não vou atualizar agora para deixar o tutorial mais rápido. Aí quando ele instalar, você vai abrir ele. E na hora que você abrir, ele provavelmente vai aparecer aqui no canto inferior direito da sua barra de tarefas, já que você deixou tudo escondido aqui. Ele vai aparecer aqui dentro dessa cestinha, e é só você clicar com o botão direito em cima dele, esse TBzinho aqui. Beleza, aqui vão aparecer algumas opções. O que eu recomendo você fazer é deixar a sua barra de tarefas invisível. Você vai deixar ela invisível, como você vê em muitos canais por aí que deixam a barra de tarefas invisível e você tenta descobrir como, mas não sabe. Então, para fazer isso é bem simples, é muito fácil. Você vai nesse botão aqui, Desktop, e vem aqui e deixa em Clear. Essa opção aqui chamada Clear. Vai estar em normal e você deixa Clear. Pronto, a sua barra de tarefas já ficou invisível. Ela está totalmente invisível. Inclusive, se eu arrastar esse programa aqui, ó, ele vai aparecer ali atrás da barra de tarefas porque ela realmente está invisível. Agora, o que eu gosto de fazer é colocar uma cor por cima desse efeito de transparência na barra de tarefas. Então eu vou clicar nesse botão aqui, Accent Color, vou clicar em cima dele e vai aparecer esse painelzinho aqui. Isso aqui eu gosto de definir normalmente uma cor personalizada bem limpa assim. E para você deixar transparente, ó, você vai clicar nesse, tá vendo esse negócio aqui na direita? Esse controle aqui, isso aqui é um controle de transparência. Quanto mais para baixo você vai, mais transparente fica a sua barra de tarefas. Então eu vou deixar uma cor, sei lá, um roxo aqui, um rosa por aí, e vou deixar nesse nível de transparência aqui. Aí é só eu clicar nessa setinha aqui de confirmar e pronto. Minha barra de tarefas já está meio transparente, ela está com uma cor personalizada. Se eu passar alguma coisa por trás dela, vai aparecer ali atrás também, né? Porque ela está com efeito de transparência. E é isso. Agora você já aprendeu a personalizar sua barra de tarefas. Ele, em algumas janelas, por exemplo, se você abrir seu navegador, a barra de tarefas ela pode mudar. Então, eu recomendo que você desabilite todas as outras opções aqui. Você deixa desabilitado porque ele já vai usar a opção padrão, que é Desktop. Ou então você habilita uma por uma, deixa em Clear e adiciona a cor que você quiser. Mesma cor da primeira. Mas eu recomendo você desabilitar as outras, que normalmente ele já vai pegar a cor padrão. Beleza, agora pra gente começar com a parte de papéis de parede, essas coisas, a gente vai vir aqui na sua área de trabalho principal, que tá preta por enquanto, né, porque a gente ainda não definiu nada. Vai clicar com o botão direito nela e vai vir aqui em configurações de exibição. Aqui a gente vai pegar a sua resolução para a gente saber que tipo de papel de parede é adequado para o seu computador. Tá vendo aqui, ó, nessa opção aqui, resolução da tela. Tá aqui que a minha resolução é 1600 por 1200, então você tem que decorar esse número. Então salva esse número, anota esse número que você vai ter que usar ele daqui a pouco. Beleza, agora para você pegar os papéis de parede, eu vou deixar um site disponível aí na descrição que eu gosto bastante e eu pego a maioria dos wallpapers nele. É um site feito justamente para isso, para você pegar papel de parede para o seu computador. E a melhor opção dele, que eu gosto bastante assim, que faz ele ser o meu site favorito, é que ele pega a sua resolução direto na sua tela. Então você clica aqui nesse botão chamado Screen Resolution
e ele já vai pegar a resolução da sua tela automaticamente. Clica aqui, ele já vai iniciar com todos os wallpapers disponíveis na minha resolução. Então eu gosto bastante desse site. Eu posso pegar qualquer um por aqui, mas se você quiser, também tem algumas outras alternativas que eu vou deixar disponível na descrição, que é esse Movie Walls, que ele é feito para você pegar papéis de parede animados, principalmente ele é focado totalmente em papel de parede animado. Então se você está precisando de um papel de parede animado, é só você vir aqui nesse site, eu vou deixar na descrição também. E também tem esse site aqui chamado Wallpaper Flyer, que ele também tem vários wallpapers disponíveis para várias resoluções. É só você pesquisar aqui o papel de parede e a sua resolução, que ele já vai mostrar alguns papéis de parede para você. Mas o que eu recomendo mais é esse aqui, que é o hdqwalls.com, sabe? Ele tem bastante opções disponíveis para várias resoluções diferentes. Mas enfim, eu vou vir aqui no HQ Walls e eu vou baixar um wallpaper aqui que eu achar legal. Deixa eu procurar um aqui que seja interessante. Eu acho que eu vou pegar esse aqui do Luffy. Só aguardar carregar. Beleza, com o site aqui já carregado, é só você clicar nesse botão aqui, Download Wallpaper, aí vai ter a sua resolução entre parênteses. Então é só você clicar aqui em Download, aí ele vai abrir uma outra página com o seu wallpaper, é só você aguardar ela carregar. Vai clicar com o botão direito em cima do seu wallpaper e vai vir aqui em salvar imagem como. Beleza, ele já vai baixá-la no seu computador. Aí eu vou salvá-la aqui em imagens, wallpapers, e eu vou salvá-la aqui. Você pode salvar em qualquer lugar. Pronto, tendo ela salva, ela já baixei o arquivo. Agora eu vou voltar na minha área de trabalho. Tá aqui, ela tá preta, tá sem nada, tá vazia. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em personalizar. Dessa vez a gente vai personalizar. É só aguardar, abrir. E aqui a gente vai ter essas opções aqui, ó. Tela de fundo, aí vai estar em cor sólida. A cor sólida é essa cor vazia, sem nada que tá aqui. Então a gente vai colocar uma imagem. E beleza, normalmente não vão aparecer esses wallpapers aqui pra você, vão aparecer os padrões do Windows se você não definiu nenhum antes. Mas para você achar o wallpaper que você baixou lá no site, é só você vir aqui em procurar. E lá onde você salvou o seu wallpaper, no caso foi em Wallpapers. E tá aqui, meu wallpaper salvo já direitinho aqui. Eu vou dar 2 cliques nele. E já vai definir automaticamente o meu papel de parede no meu computador. Tá aqui, tá com uma ótima qualidade, tá perfeito aqui na minha tela. Beleza, a parte do papel de parede já terminou, então agora a gente vai prosseguir para a parte que a gente vai colocar as informações de horário e outras coisas aqui na sua tela. Então bora lá. Beleza, agora que você já fez tudo isso, já definiu o papel de parede, já personalizou a sua barra de tarefas, a gente vai baixar o Rainmeter, que é um aplicativo feito para dar algumas informações sobre horário, sobre clima, tempo e outras coisas no seu computador. Para isso você vai vir aqui nesse site que eu vou deixar na descrição, e você vai fazer o download da versão mais recente aqui. Você vai clicar nesse botão aqui, download. Beleza, eu já tenho ele baixado aqui. Quando você baixar, ele vai vir em alguma pastinha, em algum lugar. Provavelmente ele vai vir na pasta download. Mas ele já está aqui. Rainmeter, aí a versão 4.5.18. Beleza. É só você executar isso. Ele possivelmente vai pedir uma permissão de administrador. Eu não faço ideia no seu computador. Mas é só você permitir se ele pedir. Você deixa aqui a instalação em português. É só dar um OK e você coloca a instalação padrão. Ele vai instalar bem rápido no seu computador. Não é nada muito demorado. É só prosseguir, instalar. E é isso. Você dá uma guardada. Ele pediu aqui a permissão de administrador. É só dar assim. E pronto. Ele já vai fazer uma instalação muito rápida. Pronto, já baixou aqui. Aí vai falar para você executar o Rainmeter. É só você concluir. Ele vai abrir aqui no seu computador, na sua área de trabalho. Ele possivelmente vai aparecer algumas informações, aqui ó, apareceu aqui as informações, bem-vindo ao Rainmeter, e vai aparecer algumas informações aqui no campo, mas você tá vendo que isso não tá tão bonito assim, sabe? Até combinou bastante com o papel de parede que tá aqui, mas ainda não é o ideal. Então a gente vai fechar, a gente vai clicar com o botão direito nessas skins que aparecem aqui, isso que tá aqui são skins, a gente clica com o botão direito e clica em desligar skin. E você faz isso em todas as outras skins que tem na sua tela. Botão direito, desligar, botão direito, desligar. Pronto, agora que a tela tá limpa, a gente vem aqui de novo e vem em um site que eu vou deixar na descrição também, que é o visualskins.com. Ele é um site feito para pegar skins pro Rainmeter. Então, a gente vem aqui e tem várias skins diferentes para você escolher. Eu gosto de escolher, tem várias opções legais que você pode pegar,
Então eu vou dar uma procurada aqui e já volto. Beleza, eu escolhi essa aqui, que é a Monge Rainmeter tema Monge, e eu vou baixar ela aqui. Para você baixar, bem simples, é só você descer e clicar aqui em Download Monge, que é o nome da skin. Só você clicar aqui nesse botão Download. Na hora que você clicar, já vai começar automaticamente aqui. Ó, vai estar aqui monge.mrskin. .mrskin é a extensão do Rainmeter. Você vai clicar em cima, né? Eu cliquei ali, vou clicar de novo, só um minutinho. Você vai abrir isso na pasta que ele tá, né? E você vai clicar em cima dele. Bem simples, é só você abrir. Agora que você abriu, ele vai aparecer isso aqui, o instalador das skins do Rainmeter. Você vai clicar em Install, é só você clicar aqui e aguardar. Pronto, se ele fechar, quer dizer que ele instalou com sucesso. Aí ele vai aparecer isso aqui na sua tela. Isso aqui são as configurações da skin que você instalou. Aqui você pode deixar tudo padrão por enquanto. E tá aqui na tela, ele tá exibindo as informações. Só que não tá com um contraste muito legal para as cores que estão na minha tela. Então eu vou clicar aqui nesse botão aqui, Test Color, tá vendo aqui embaixo? Test Color. E vou mudar a cor desse texto que tá na minha tela. Então vou colocar um texto, sei lá, vermelho. Porque vermelho deve combinar mais com o branco que tá no fundo. Pronto. Assim já ficou perfeito, sabe? Não ficou ainda o ideal, então eu posso mudar para qualquer outra cor. Você pode escolher qualquer cor que você quiser. E é isso. Basicamente é isso. É muito simples o uso disso. E bem prático mesmo. Aí para você fechar essas opções aqui, você só clica em Close Settings e você fecha automaticamente esse painelzinho aqui. Aí ele já exibe que dia é hoje. Você pode arrastar essas informações, inclusive, deixar aqui no canto. Ele pode exibir uma música que você está tocando, a duração dela e várias outras coisas. E tem vários outros temas disponíveis para você baixar nesse site. Então ele é bem interessante, ele tem bastante coisa. Então não tem só esse tema aqui. Esse tema aqui é um dos mais simples que tem. E tem vários outros tipos, então fica da sua preferência mesmo. Então foi isso, pessoal. Basicamente vou ficar por aqui. Agora tudo depende de você, para você deixar o seu sistema bonito. Você vai fazer as escolhas conforme sua preferência. Eu dei todas as instruções que você precisa para deixar ele bem customizado. E agora você customiza ele do seu jeito e deixa ele bonito da sua preferência. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí caso você queira mais vídeos meus. E é isso. Até uma outra oportunidade.